Meus amados irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. É uma alegria vê-los aqui nesta noite, nesse dia que é um dia tão aprazível, né, um dia tão deleitoso como chama, né, a palavra do Senhor. É o dia em que o Senhor nos abençoa de ter a sua presença gloriosa no nosso meio, né, e de recebermos, né, o pão do céu, que é a palavra de Deus, para a nossa alma e nos preparar para o céu. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos pela parte da noite expondo o Evangelho de Marcos para a igreja. E nós estamos chegando, irmãos, no final do capítulo de número 10. Nós vamos ver aqui a última sessão do capítulo de número 10 de Marcos. E nós aprendemos que desde o capítulo de número 8, o Senhor Jesus Cristo, ele está indo em direção a Jerusalém. É os últimos dias de vida do Senhor e do ministério terreno de Cristo aqui na terra. E ele então, meus irmãos, está passando os valores dos cidadãos do reino. E nós vamos perceber aqui que nós precisamos melhorar essa concepção. E o Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele vai falar disso para os discípulos. Ele vai, irmãos, indo para a cruz e falando de sacrifício. E ele vai repetir isso desde o capítulo 8 até o capítulo de número 10, 3 vezes. Mas os discípulos, eles não vão entender isso. Eles, ao invés de estar buscando seguir os passos de Cristo, que é de auto-sacrifício, eles estão buscando autopromoção. Eles estão buscando os primeiros lugares no reino de Deus. Eles querem ser os primeiros. Eles vão mostrar intolerância porque eles não vão aceitar que outros se juntem, né, a Cristo. Nós vamos ver isso, esse exclusivismo, e o Senhor Jesus vai dizer que todos podem participar do reino de Deus. E nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo continuando, falando acerca da importância do casamento, do matrimônio. E depois o Senhor Jesus Cristo vai mostrar a importância das crianças na igreja, no reino de Deus. E por fim, meus irmãos, nós vimos aqui, né, que o cidadão do céu, ele também tem que ter no seu coração o lugar certo para o dinheiro, para os bens materiais. E nós vimos isso na história do jovem rico. E o Senhor Jesus, ele vai falar então do perigo, né, das riquezas. E nós aprendemos então com o Senhor Jesus que o dinheiro é o empecilho para muitos irem para o céu. E nós, como crentes, nós temos que ter isso balanceado no nosso coração, entender que o dinheiro, irmãos, é somente uma muleta para nos sustentar. Não é o centro da nossa vida. E nós aprendemos com a história do jovem rico isto, que ele, irmãos, deixou de ir, de vender, de dar aos pobres e de seguir ao Senhor Jesus, porque ele amava mais a riqueza e o dinheiro dele do que seguir a Cristo. E ele perdeu o céu por isso. E nós não vemos mais se falar no jovem rico. Depois, meus irmãos, então, nós vimos aqui o Senhor Jesus Cristo, no capítulo de número 9, a última vez, irmãos, subindo para Jerusalém, ele vai relatar aqui para nós, de maneira mais aberta e revelar aos olhos dos discípulos, versos 32 a 34, capítulo de número 9, ele vai mostrar aqui claramente que ele deveria morrer. E ele vai dizer isso para os discípulos, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Depois, meus irmãos, nós vamos ver aqui, mais uma vez, o pedido de Tiago e João, abusando da intimidade com Cristo, pedir para que um sentasse à direita e outro à esquerda de Cristo. Nós vamos ver então o banho de água fria que o Senhor Jesus Cristo deu neles, mostrando que aqueles que querem ser primeiro, que seja aquele que sirva. Então, irmãos, o reino de Deus, ele está virado de ponta cabeça. Enquanto que para o mundo, os maiores são aqueles que são servidos, no reino de Cristo,
é aquele que passa o pano na igreja, é aquele que lava os pés, é aquele que chega mais cedo para abrir as janelas da igreja, é aquele que está disposto a sair no dia de domingo, entregar folhetos, sem ninguém ver. É aquele que vai ser o maior no reino de Deus. É aquele que se considera o menor, que se humilha, coloca a boca no pó e diz: eu não sou nada. E aí o pastor diz: não, irmão, você é um grande servo de Deus. E essa pessoa vai dizer: eu não sou, pastor. Eu sou como o apóstolo Paulo, eu sou como lixo, eu sou o pior dos pecadores, porque o evangelho me ensina a ter esses valores. E nós vimos isso então, meus irmãos, no domingo passado. Nós vamos entrar aqui na última sessão, capítulo de número 10, versículo de número 46 até o versículo de número 52. Nós vamos ver aqui a cura do cego Bartimeu. Vamos todos olhar então, vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Vamos orar? Senhor, essa é a hora de o Senhor se manifestar com poder. Esta é a hora, Senhor, de o Senhor se manifestar com poder e abrir, Senhor, os nossos olhos para ver, Senhor Deus, com clareza, o poder de Deus na Tua palavra para a nossa vida. Senhor amado, por favor, abençoa-nos pela Tua palavra e pelo Teu Evangelho. E alegra o nosso coração neste momento, Senhor, de ouvir mais uma vez o glorioso poder de Jesus Cristo no Santo Evangelho de Marcos. Por favor, Senhor, abençoa-nos, cuida de nós pela Tua palavra. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos e irmãs, o objetivo deste texto, nesta noite, é nos mostrar, irmãos, claramente que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus e que Ele tem poder para cuidar, para, irmãos, restaurar, não somente, irmãos, as doenças, as fissuras, né, os podres que o pecado causa na nossa alma, mas o Senhor Jesus Cristo também tem poder para curar o nosso físico, o nosso corpo. E isso aqui é visto claramente na vida de Bartimeu. E o objetivo, irmãos, do Evangelho, essa passagem estar escrita, é para que nós creiamos que o Senhor Jesus Cristo, Ele pode tratar, não somente, irmãos, da nossa cegueira espiritual, onde o diabo, nestes dias, cega as pessoas para que elas não vejam o poder de Deus. Mas esse Jesus, que é o filho de Davi, ele também tem poder para, irmãos, nos curar da nossa cegueira física, se for necessário, nos dias de hoje. Meus amados irmãos, vamos então olhar aqui para o texto e vamos então esclarecer o texto, vamos explicar o texto e nós vamos então depois fazer algumas aplicações para o nosso coração. Em primeiro lugar, irmãos, então, o texto inicia dizendo
irmãos, sobre a cidade de Jericó. Perceba aí no verso de número 46, diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Percebam, meus irmãos, aqui, que o Senhor Jesus Cristo, ele estava passando por Jericó. Era a última cidade, irmãos, fronteiriça para chegar a Jerusalém. Era o último, irmãos, momento do Senhor Jesus Cristo passando pela cidade de Jericó. E eu quero relembrar com vocês aqui que era, irmãos, a cidade de Jericó. Que cidade era essa? Meus amados irmãos e irmãs, Jericó, ela é uma cidade, irmãos, que biblicamente ela é muito falada desde as páginas do Antigo Testamento. Irmãos, a cidade de Jericó foi a primeira cidade conquistada por Josué. Depois que Moisés, irmãos, morre, fica no Monte Nebo. Então ele recebe a ordem, Israel, ele vai contra Jericó e vai derrubar, irmãos, as muralhas de Jericó. E nós vemos então que essa cidade, irmãos, ela é uma cidade que tem uma importância bíblica. Essa cidade, irmãos, ela é a cidade que é conhecida como a cidade mais antiga do mundo. Uma cidade que tem mais de 9.000 anos de existência. A cidade de Jericó. E essa cidade, meus irmãos, ela é uma cidade amaldiçoada. Vocês sabiam disso? Em Josué, capítulo de número 6, verso de número 26, Josué lançou uma maldição que todos aqueles que tentassem reconstruir Jericó perderia a vida de um familiar. E vai dizer, meus irmãos, que isso aqui se cumpriu. Todos aqueles que tentaram colocar as portas e reconstruir os muros de Jericó tiveram um de seus filhos mortos fazendo isso. E nós vamos perceber então, meus irmãos, que existe duas Jericóis. Percebam, meus irmãos e irmãs, que Herodes, no século de número 1, sabendo dessa profecia, ele não tentou construir Jericó novamente. Herodes então reconstrói uma nova Jericó. E você vai ter a Jericó velha, que estava com os muros caídos, caindo aos pedaços, e anexa, contígua a Jericó velha, você vai ter a Jericó nova. Herodes constrói ali o seu palácio de inverno. Jericó era conhecida como a cidade das palmeiras, estava ali na região da Judéia, uma região, irmãos, que dava pastos verdejantes, jardins floridos. Era uma região muito próspera na agricultura. E nós vamos ver então, irmãos e irmãs, que essa cidade é uma cidade turística até os dias de hoje, e ela tem 3 locais, e quando você pagar a passagem para ir lá visitar, né, a gente pode aqui fazer um tour para lá, né? Então a gente junta aqui uma caravana, vocês pagam, né, a minha passagem, e eu vou lá junto com vocês para mostrar Jericó. Tá certo? Vocês pagam a passagem de vocês, pagam a minha. Aí a gente vai todo mundo junto. E a gente vai lá fazer uma visitação em Jericó. Lá em Jericó, irmãos, eu estou brincando. Lá em Jericó, nós vamos encontrar então esse primeiro local de visitação, que é a fonte de Eliseu. Você vai encontrar isso lá em 2 Reis, capítulo de número 2, verso 18 a 20. Você vai ver que Eliseu, ele transformou, irmãos, essas águas amargas dessa fonte em doce. E até os dias de hoje você vai encontrar ali a fonte de Eliseu em Jericó. Foi na cidade de Jericó, aonde o cego Bartimeu morava. Nós vamos também encontrar, irmãos, um outro local de visitação, que é o Mosteiro da Quarentena.
estão lembrados quando o Senhor Jesus Cristo ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Esse deserto, irmãos, era o deserto da Judeia. E o Senhor Jesus Cristo ele vai ser elevado a um monte. E os estudiosos, historiadores vão dizer que esse monte, irmãos, estava em Jericó. E aí construiu-se no século XV um mosteiro chamado Mosteiro da Quarentena, por causa dos 40 dias em que o Senhor Jesus Cristo esteve sendo tentado no deserto. E aí então, você pode, quando passar por Jericó, visitar esse local ali histórico. Mas nós vamos ter mais um local, irmãos, histórico, biblicamente, em Jericó, que é o sicômoro ou a figueira brava. Que Zaqueu subiu, está registrado lá em Lucas, capítulo de número 19. Né, está aqui próximo desta passagem, quando Jesus estava passando por Jericó. Perceba que ele estava saindo de Jericó. Então ele já tinha se encontrado com o jovem rico, com Zaqueu. Tinha pousado na casa de Zaqueu, para mostrar então que ricos também se convertem. E aí então, saindo, né, de Jericó, Jesus se encontra com o cego Bartimeu. Percebam, meus irmãos, então, que a cidade de Jericó é uma cidade que tem muita história. E estava recebendo a última visitação do Verbo de Deus encarnado, da presença de Deus aqui na terra. Jericó estava recebendo, irmãos, a última visita do Senhor Jesus Cristo. E vai, meus irmãos, dizer aqui, né, que Jesus ele estava, irmãos, saindo de Jericó. Vejam só o que diz aí no verso de número 46, vamos ler todos juntos? E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, até aí. Se você ler, irmãos, Mateus e Lucas, eles vão registrar, irmãos, esse fato de maneira diferente. Lucas vai dizer que eram 2 cegos, enquanto que Marcos vai dizer que era somente um. Não tem problema, e nós entendemos que não tem problema nenhum de ser 2 cegos. O fato é que Marcos vai dizer que o Senhor Jesus Cristo ele só tratou da vida de um cego, que é Bartimeu. Só um que teve fé. E nós vamos ver, irmãos, em Mateus, capítulo de número 20, verso de número 29, que Mateus vai dizer que Jesus estava entrando em Jericó. E agora? Os céticos usam isso aqui para desacreditar a palavra de Deus. Não podemos acreditar. Um diz que é entrando, outro diz que é saindo. Na verdade, meus irmãos, isso aqui para nós é pacífico. Como eu disse para vocês, haviam 2 Jericós. Então, dependendo do seu ponto geográfico, se Jesus estava saindo da Jericó velha, ele estava entrando na Jericó nova. E se ele estava, meus irmãos, saindo da Jericó nova, ele estava entrando na Jericó velha, que era anexa, era contígua. Então, aqui não há contradição. Aqui depende do ponto geográfico, aonde você está vendo isso. Mas vai dizer aqui, meus irmãos, então, que o Senhor Jesus Cristo, ele estava saindo de Jericó. Saindo de Jericó, indo para Jerusalém. Jerusalém dista 25 quilômetros, irmãos, de Jericó. Era uma subida. Jericó está mais abaixo, tá certo? Jerusalém estava mais acima. Então eles estavam subindo para Jerusalém. Estavam nessa caminhada. E nós vamos perceber aqui, meus irmãos, então, que Jesus estava saindo, partindo para Jerusalém, aonde ele haveria de ser entregue aos escribas e fariseus, onde seria condenado, morto e crucificado. Mas o texto continua. Então ele estava saindo. E o que aconteceu? Segundo lugar, segunda cena que nós vamos ver aqui. Marcos então tira os olhos de Jericó e ele vai colocar agora os olhos, irmãos, num circunstante. No meio daquela multidão toda, o Senhor Jesus Cristo andando, saindo para Jerusalém. Era o período da Páscoa. Todo judeu
irmãos, a partir dos 25 anos, ele tinha a obrigatoriedade de ir para Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa. E Jesus então estava indo na caravana, muita multidão. E vai dizer aqui Marcos então que se levantou um circunstante. Quem era ele? Vamos ver aí, por favor. Verso 46, vamos ler todos juntos. E foram para Jericó. Quando ele sai de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Percebe, irmãos, aqui alguns fatos acerca desse cego, dessa pessoa. Primeiro, ele era cego. Vai dizer aqui, meus irmãos, que a primeira característica deste homem é que ele era cego. Um homem que não enxergava. Um homem que não tinha luz na sua vida. Esse homem era cego. Irmãos, você não queria ser um cego no primeiro século da era cristã. Um cego, irmãos, era uma pessoa escanteada. Uma pessoa, irmãos, que vivia à margem da sociedade, era um pária da sociedade. Um cego, irmãos, era menosprezado. Ele não podia trabalhar com seus próprios braços, ele não podia fazer nada. Então a família expulsava o cego de casa, porque ele dava trabalho, e ninguém queria esse trabalho. E essa pessoa, irmãos, vivia às margens da estrada. Vai dizer aqui, irmãos, a segunda característica. Qual é a segunda característica? Ele era mendigo. Ele mendigava. Você sabe o que é pedir esmolas? Meus amados irmãos, hoje é muito fácil parar num sinal e pedir esmola. Todo mundo tem uma moedinha para dar. Mas naqueles dias, irmãos, como era triste. Um cego e uma pessoa mendiga. Mendigando, mendigar o pão. Era muito triste porque as pessoas eram pobres. Muita gente pobre. Que vivia, irmão, de uma vida agropastoril. E as pessoas eram muito pobres. Imagine, irmãos, esse homem sem tomar banho, sem comer direito, vários e vários dias. Esse homem, irmãos, ele tinha uma imagem amassada. Era um homem, irmãos, com seu emocional, irmãos, esmagado. Ele tinha tudo para ser um homem triste, depressivo. Um cego que mendigava. Esse era Bartimeu, uma pessoa desprezada. Veja aí, meus irmãos, por favor, aonde ele estava. Veja aí comigo, irmãos, todos juntos, no finalzinho do verso 46, aonde ele estava? Estava sentado à beira do caminho. Estava sentado à beira do caminho. Por quê? Porque era uma pessoa escanteada. Mas, irmãos, aqui tem também uma segunda razão porque ele estava à beira do caminho. Como eu disse para você, fazia parte da festividade da Páscoa, todos subir para Jerusalém. E era um momento, irmãos, que todos aqueles que viviam da mendigagem, eles iam então para a margem do caminho, porque, irmãos, subindo para Jerusalém, o judeu zeloso da lei mosaica, das observâncias judaicas, era um período então de festa, de festividade, e eles davam esmola. E Bartimeu estava à beira do caminho, mendigando, pedindo uma esmola. E ele dizia: me dê uma esmola. Por favor, seja caridoso com o cego, me dê uma esmola. Por favor, olha para o meu estado, eu sou cego, eu sou um ceguinho, não tenho luz na minha vida. Me dê uma esmola. Eu estou aqui esmolando. Me ajude de alguma forma. Me dê uma esmola. E ele contava então, irmãos, com a generosidade daqueles que estavam passando pela margem, subindo para Jerusalém. Ele contava com a generosidade de uma alma para poder receber uma esmola.
Perceba então, meus irmãos, aqui, que esse homem, ele vai ouvir que quem está passando por ali é o Senhor Jesus Cristo. Qual é a reação dele? O que que ele faz? Vamos ler todos juntos, por favor, verso de número 47. Vamos ler. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Percebam, meus irmãos e irmãs, era a última oportunidade daquele cego. Irmãos, esse cego, ele tinha ouvido sobre Jesus Cristo, possivelmente passando ali em Jericó, a história da conversão de Zaqueu, a história, irmãos, do jovem rico, reverberava, as pessoas comentavam, Jesus entrou na casa de um publicano, houve salvação. Possivelmente, irmãos, aquelas histórias correram de porta em porta e chegaram à margem ali do caminho. E vai dizer aqui então, irmãos, que quando Jesus estava passando, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, aquele homem começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava mais alto, e ele gritava mais alto. E esse homem, irmãos, colocava todo o nível de som que ele podia para que Jesus ouvisse ele. Mas, irmãos, nós vamos ver aqui a terceira cena. Olhem comigo o que está acontecendo. Marcos vai descrever aqui, meus irmãos, o empecilho para que esse homem, ele não fosse ouvido por Jesus. Vamos ler aí, todos juntos? Leamos, verso 47 e 48. O que é que diz? E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Percebe, irmãos e irmãs, esse homem tinha muitos empecilhos para chegar a Jesus. O primeiro empecilho era que ele era cego. Não conseguia por si mesmo chegar a Jesus, estava impossibilitado. Se alguém não pegasse ele pela mão para levar até Jesus. Segundo lugar, irmãos, nós vamos ter aqui o empecilho da multidão. Assim como irmão Zaqueu teve o empecilho da multidão, esse homem, Bartimeu, também vai ter o empecilho da multidão. Enquanto que Zaqueu, irmãos, era baixinho e teve que subir numa árvore, esse homem aqui era cego. E a multidão dizia: te cala, fica calado, cala a boca. Por que a multidão estava pedindo para ele calar a boca? Vocês já se perguntaram sobre isso? Nós temos, irmãos, aqui algumas respostas. Em primeiro lugar, a multidão, irmãos, estava mandando esse homem calar a boca. Primeiro, porque ele era, irmãos, um Zé Ninguém. Um zero à esquerda, um cego. E ninguém ouvia um cego. Ninguém dava bola para um cego. Então, quando ele começou a gritar, então a multidão disse: cala a boca. Rapaz, fica calado, tu é cego. Tu não pode estar gritando e falando com ninguém dessa forma. Tu é cego. Te coloca no teu lugar. E as pessoas o repreendiam. A segunda resposta, irmãos, porque a multidão mandou ele se calar, era porque os líderes judaicos, os escribas e fariseus, eles repreendiam todo aquele que dizia que Jesus era filho de Deus. Os escribas e fariseus, eles não permitiam que Jesus fosse tido como filho de Deus. Então, possivelmente, meus irmãos, as pessoas estavam dizendo para ele se calar, porque ele estava dizendo que Jesus era filho de Davi. Irmãos, por que esse homem disse isso? A profecia, irmãos, em Isaías, vai dizer, irmãos, que o Messias viria quando ele começasse a dar cura aos cegos. Lembram, meus irmãos, quando João Batista mandou perguntar da prisão,
se Jesus era o Messias ou se viria outro depois dele. Qual foi a resposta que Jesus deu? Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam. Está se cumprindo a profecia e o reino de Deus está sendo instaurado. Está aqui quem é o filho de Davi. Portanto, irmãos e irmãs, aquele cego, ele era judeu e ele conhecia as profecias. E aquele homem, irmãos, ele sabia que quando o Messias chegasse, ele daria vista aos cegos. E era por isso que ele gritava mais alto e mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós vamos então para o final aqui, irmãos, da história. Quarto lugar, nós vamos ver então o encontro transformador que esse homem teve com Jesus. Olhem comigo, por favor, verso 49 a 52. Vamos ler todos juntos? Leiamos. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver a estrada. Perceba aqui, meus irmãos, então, a reação do Senhor Jesus Cristo. Qual foi a reação dele? Percebam que ele parou. Vai dizer aí, meus irmãos, verso de número 49. Parou. Jesus aqui, meus irmãos, ele para. Não importa a multidão. Não importa quem esteja na multidão. Jesus, irmãos, ele parou. Porque, meus irmãos, aquele encontro não era o encontro somente do cego Bartimeu com Jesus, mas era um encontro de Jesus com Bartimeu. Deus, irmãos, havia estabelecido aquele encontro. E o Senhor Jesus Cristo estava passando por ali para poder se encontrar com Bartimeu. Jesus, irmãos, ele veio ao mundo para se encontrar com aquele cego. E ele conhecia quem era aquele cego. E Jesus sabia a vida que ele levou até aquele momento. A tragédia que foi a sua vida sem ter luz nos seus olhos. Ele conhecia a negridão na sua alma. Mas esse cego, meus irmãos, ele vai ter a reação que muitos que tinham visão não teve. Que foi ver Jesus como filho de Davi. Ele reconheceu que Cristo, irmãos, o Senhor Jesus era o Cristo, o Messias de Deus. E vai dizer aqui, meus irmãos, então, que esse homem, verso de número 50, ele deu um pulo e lançando a sua capa. Por que ele fez isso? Irmãos, um cego, ele tinha poucas coisas na sua vida. E o que mais de importante ele tinha na vida era a sua capa. A capa, irmãos, o guardava do frio do inverno. A capa o guardava do calor do sol escaldante da Palestina. O que ele tinha de mais importante na sua vida era a capa. E vai dizer aqui que quando Jesus o chamou, esse homem lançou de si a capa e foi até o encontro de Jesus. Perceba aqui, meus irmãos e irmãs, que essa é a atitude que o Senhor Jesus Cristo esperava do jovem rico. Mas o jovem rico, irmãos, ele não jogou a capa fora. Perceba, irmãos e irmãs, que não pode ir até Jesus se você não estiver disposto a dar tudo o que você tem para poder encontrar com Cristo e abandonar tudo aquilo que você acha que é mais importante na sua vida para poder encontrar com Jesus. Aquele cego se desapegou do que ele tinha de mais importante na sua vida, que era a capa. Zaqueu, ele também se desapegou do dinheiro e restituiu 4 vezes mais e deu a metade do que tinha para os pobres.
para mostrar que ele se desapegou da sua capa. Perceba, irmãos, que não é possível ir até Jesus se não nos desapegarmos da nossa capa, daquilo que nos prende, daquilo que é mais importante para nós na vida. Você não vai ter um encontro transformador com Jesus se você não se desapegar de você mesmo, do que você tem, deste mundo, ser desmamado deste mundo, para ter um encontro transformador com Jesus, para que Ele abra os seus olhos, para que você veja, irmãos, o céu e as glórias do céu. Aquele cego pulou e lançou dele a capa. E vai dizer aqui, meus irmãos e irmãs, então, que ele fez um pedido a Jesus. Vai dizer aí, verso 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego imediatamente: Rabone, mestre. Mas esse termo aqui, irmãos, seria melhor traduzido por Senhor. Rabi era o termo dado para um mestre judaico. Rabone foi o termo que ele usou aqui. É o termo, irmãos, que deveria ser traduzido por Senhor da minha vida. Rabone, Senhor. Eu peço ao Senhor que eu torne a ver. Percebam, meus irmãos, que esse homem, ele vai dizer que eu torne a ver. Não sabemos se ele um dia já tinha visto, e quem sabe na infância pegou alguma doença que foi tirando a sua visão, ele perdeu a visão. Esse homem, irmãos, parece que ele enxergava, ele conhecia as cores, a luz do sol, ele tinha visto a vida. Parece que esse homem aqui, irmãos, não foi cego de nascença. E ele vai dizer ao Senhor Jesus que eu torne a ver. E aí, irmãos, nós vamos ver aqui o que o Senhor Jesus Cristo vai fazer. O que é que ele faz? Então Jesus lhe diz: vai, a tua fé te salvou. Por que o Senhor Jesus Cristo diz isso? O cego não está pedindo para ver? Por que o Senhor Jesus então diz: vai, tua fé te salvou? Porque, irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo, Ele tem poder, não somente para nos dar vista física, mas também vista espiritual. E antes de curar a cegueira daquele homem, Jesus cura a alma daquele homem. Jesus restaura, irmãos, a relação com Deus. Jesus, irmãos, vê fé naquele homem a tal ponto de dizer: os teus pecados estão perdoados. Lembram, meus irmãos, lá no início do Evangelho de Marcos, quando aqueles homens desceram um amigo dele paralítico pelo teto da casa, o que o Senhor Jesus Cristo disse? Os teus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus disseram: quem pode perdoar pecados senão Deus? E ele disse: o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? E vai dizer que aquele homem se levantou e andou e pegou o leito e foi para casa. É esse Jesus que tem o poder, irmãos, de tratar tanto da nossa alma quanto do nosso físico. E primeiro ele vai tratar da alma, que é eterna. E ele vai dizer: a tua fé te salvou. Você hoje é salvo. Assim como ele disse para Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa. Houve salvação para aquele cego. E Jesus não somente deu vista a ele, vista para que ele vivesse o resto da vida dele vendo as coisas daqui, mas ele deu vista para que ele visse as coisas do céu em Jesus. E continua dizendo aí, irmãos, o texto: e imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Concluindo, meus irmãos, nessa noite, esse texto, eu quero
dizer para vocês, tem muitas pessoas sadias. Deus concede a muitos aqui que vejam, que tenham luz nos seus olhos, mas que são cegos espiritualmente, que não conseguem ver as coisas de Deus. Aquele homem era cego, mas ele tinha mais fé e via mais do que qualquer outro na face da terra, porque ele viu em Jesus o filho de Davi, o Messias prometido. E eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, esta pregação, irmãos, ela não é pregada por aí, e muitos não pregam, irmãos, assim, porque, meus irmãos amados, é mais fácil nós pregarmos sobre, né, a, a bênção de Deus para poder dar cura, e nós vemos muitos pregadores que pregam a cura e a cura, e peça a Deus o seu milagre, e eles levam as pessoas, né, a decretar a Deus que Deus cure de um câncer, né, cure de uma doença incurável, e colocam Deus na parede. Enquanto, meus irmãos, eles não pregam sobre a cegueira espiritual, a cegueira da alma, que leva as pessoas para o inferno porque não estão enxergando as coisas de Deus. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que esta palavra é para aqueles que são incrédulos, que não creem em Jesus Cristo, que ainda não entenderam que Jesus é o filho de Davi, aquele que veio para restaurar a vida e também a visão, aqueles que ainda não conseguem entender as coisas do céu. Então, nesta noite, eu queria dizer para você, pelo amor de Deus, peça a Deus em oração, assim como aquele irmãos, aquele homem, clame a Deus e peça a Ele, filho de Davi, me ajuda a ver as coisas do céu, eu não consigo ver. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, da minha alma, e me ajuda a ver o meu estado eterno, para onde eu vou, se o Senhor não tratar de mim, se o Senhor não me curar. Então trata de mim, Senhor. Essa palavra é para aqueles que não têm fé, e para aqueles que não acreditam, que não são crédulos em Cristo. Mas esse texto, meus irmãos, também é para os crentes. E eu quero aqui concluir, irmãos, fazendo 4 aplicações. Em primeiro lugar, vamos ler todos juntos? Aprendemos com Bartimeu. Era a última oportunidade, irmãos, de Bartimeu. Não haveria outro, não haveria médico, não haveria ninguém que pudesse curar ele da sua cegueira. Era a última vez que Jesus estava passando por ali. Dali ele foi para a cruz. E da cruz ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Mas Bartimeu soube aproveitar a sua última oportunidade. Quem sabe, irmãos, esta é a última oportunidade sua. Aproveite ela. Peça a Deus, peça a Jesus, irmãos, para que Ele entre na sua vida e você possa enxergar Ele. Peça isso. É a sua oportunidade. Peça isso. Jesus está passando por aqui. E a oportunidade que Ele lhe dá para estar com Ele. Segundo lugar, meus irmãos, vamos ler aí todos juntos? Aprendamos. Eu queria dizer para você, aprenda a orar com fé. Bartimeu nos ensina, meus irmãos, isso aqui claramente. Ore com fé e você vai ser respondido. O Senhor Jesus Cristo, Ele vai dizer que todo aquele que bate, bate, abre-se-vos-á. Batei, batei, bata de novo e bata de novo na porta de Deus. E Deus vai abrir, mas é preciso orar com fé. É preciso elevar a oração, é preciso elevar a voz e gritar mais alto e pedir ao Senhor com fé, não aquela oração baixinha, aquela oração morna,
aquela oração fraca, peça com fé, com o coração e retumbante, crendo que você vai receber. Isso é fé. É colocar a esperança naquilo que não se vê. E Bartimeu colocou os seus olhos naquilo que ele não podia ver. Essa era a fé dele, de que ele viria. Portanto, irmãos e irmãs, nós vemos muito crentes com uma vida de oração fraca, que não oram com fé. A sua oração não chega ao céu, não estremece o céu, não chacoalha o céu, porque estão vivendo uma vida religiosa necessitada do poder do Espírito para poder orar com fé. Irmãos, não espere ter alguma necessidade, não espere ter alguma dificuldade na sua vida para você orar com fé. Ore todos os dias de maneira fervorosa, com fé. Que o seu quarto trema, que a sua cama trema, que seu cônjuge ao ouvir você orar trema, que ouvir a sua oração com fé, com lágrimas, com choro, com fé no coração, com fogo no coração. Terceiro lugar, irmãos, nós vamos aprender que a oração com fé é atendida. Bartimeu nos ensina isso. Terceiro lugar, vamos ler todos juntos? Aprenda a não ouvir a multidão. Meus amados irmãos e irmãs, não ouça a multidão. Tem um ditado que diz, né, que a voz do povo é a voz de Deus. Mentira, mentira. Aquela multidão queria calar Bartimeu. Irmãos, a multidão vai nos levar a fazer coisas que nós vamos nos arrepender depois. Então não ouça a multidão. Ouça a voz de Cristo. Ouça a palavra de Deus. Ouça a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Então leia a palavra. Você quer ouvir a voz de Deus audível? Então leia falando a palavra de Deus. E ela vai falar ao seu coração. É a palavra de Deus que nós devemos ouvir. Então, enquanto a multidão manda você se calar, não se cale. Vá para a palavra de Deus e ouça o que a palavra de Deus tem para a sua vida. E vai dizer que esse homem ouviu Jesus dizer: a tua fé te salvou. E vai dizer aqui que ele viu novamente, porque ele ouviu a voz de Jesus e não a voz da multidão. Para finalizar, irmãos, aprendemos, vamos ler todos juntos? Aprendamos com Bartimeu. Muitos chegam na igreja, cabisbaixos, desempregados, enfermos, e pedem, né, oração na igreja, e a igreja ora, e Deus faz um milagre, Deus abre as portas, e depois a pessoa, desaparece da igreja. Oração ingrata. Ingrata. Meus amados irmãos e irmãs, vai dizer aqui o texto, que depois que Bartimeu recebeu a sua cura dos seus olhos, vai dizer que ele seguiu a Jesus. Isso é gratidão. Tudo que temos na nossa vida, se você pode ver, é porque Jesus lhe deu essa bênção. Se você pode andar, é porque Deus lhe deu essa bênção. Se você não está entrevado numa cama, paralítico, se você pode falar, é porque Deus está lhe dando esta bênção. Então, tenha um coração mais agradecido. Bartimeu nos ensina isso. Ande com Jesus com o coração agradecido. Eu vinha descendo para o culto com a minha filhinha no colo, e eu dizia para ela: minha filha, nós vamos para a igreja agradecer a Jesus
porque você veio de Jesus. A roupa que você veste vem de Jesus. A luz que você vê vem de Jesus. Tudo vem de Jesus. E você tem que ter um coração mais grato. Isso vai evitar que você seja um crente que murmura, que é um crente reclamão e vive reclamando da vida, porque você não tem isso, porque você não tem aquilo. Se você fosse cego, você agradeceria a Deus tanto, porque você pode ver, porque você pode ver o seu cônjuge, porque você pode ver a face do seu filho. Então tenha um coração mais agradecido ao Senhor. Agradeça mais, reclame menos. E que você tenha um coração grato pela salvação, porque um dia você vai ver a face daquele que te amou. Você vai ver a face de Jesus. E essa é a nossa oração. Senhor, que naquele dia eu possa ver a face daquele que me amou e me salvou. Feche os seus olhos, faça uma oração a Deus e agradeça ao Senhor por tudo que Ele faz por você até este momento. Vamos orar.